Em nossos estudos, aprendemos que o processo é o método pelo qual se opera a jurisdição. É instrumento de realização da justiça, é relação jurídica, portanto é abstrato e finalístico. No entanto, existem diversas teorias sobre a definição de processo. Os estudiosos chamam esses estudos de teoria sobre natureza jurídica do processo. Mas afinal, o que é natureza jurídica? Segundo a Wikipedia, natureza jurídica é a pesquisa acerca da natureza de um determinado fenômeno, buscando sua precisa definição. Sobre essa natureza jurídica do processo, aparecem diversas teorias, as quais veremos agora. Para essa teoria, o processo é o resultado de um contrato entre as partes, através da qual se obrigam a submeter o conflito ao juiz e a acolher a decisão que for pronunciada por ele. Tem significado histórico, pois parte do pressuposto de que as partes se submetem voluntariamente ao processo e aos seus resultados, quando, na verdade, as partes se sujeitam ao processo e à tutela jurisdicional que o juiz impõe, independentemente da voluntária aceitação. Enquanto no contrato, as obrigações dele decorrentes são determinadas diretamente pela própria vontade das partes, no quasi-contrato, as obrigações são determinadas pela lei, com base na presumível vontade das partes. Segundo essa teoria, as partes comparecem voluntariamente e se submetem às decisões judiciais. Aqui o processo contém uma relação jurídica entre as partes e o Estado juiz, o que é chamado de relação jurídica processual, que é diferente da relação de direito material por três aspectos. Primeiro, pelos seus sujeitos, autor, réu e Estado juiz. Segundo, pelo seu objetivo, a prestação jurisdicional. E terceiro, pelos seus pressupostos, os pressupostos processuais. É a teoria que se contrapõe à teoria da relação jurídica e foi abandonada por não ter conseguido convencer os estudiosos de que não haveria relação jurídica processual. O processo não seria uma relação jurídica, mas sim uma situação jurídica. A sua tese central é a de que o processo não encerra uma relação jurídica entre seus sujeitos, pois não há direitos e deveres jurídicos entre eles. A única relação jurídica existente seria a de direito material. O que há no processo são possibilidades, ônus e meras expectativas de se obter vantagem. O processo seria uma instituição jurídica. Seus defensores entendiam o processo como conjunto de regras de direito que formam um todo único. A crítica imediata a tal teoria seria a impossibilidade de se definir com precisão o significado de instituição jurídica. Concepção segundo a qual o processo é um mero procedimento, ou seja, é uma série ordenada de atos previstos normativamente tendentes à produção de um efeito jurídico final. Processo, aqui, seria espécie de gênero de procedimento, e somente isso. Complementando a teoria anterior, entende-se aqui que o processo como procedimento realizado em contraditório e propõe que no lugar da denominada relação jurídica processual se passe a considerar como elemento do processo essa abertura à participação, que é constitucionalmente garantida. Seria o contraditório o elemento qualificador do processo, hábil a distingui-lo dos demais espécies de procedimento. O processo é uma entidade complexa, podendo ser encarado sob o aspecto dos atos que lhe dão corpo e da relação entre esses atos, e sob as relações entre os seus sujeitos. Há aqui um aspecto extrínseco, o procedimento realizado em contraditório, e um aspecto intrínseco, a relação jurídica processual. Compreende-se o processo como o procedimento realizado mediante o desenvolvimento da relação entre os seus sujeitos, sempre presente o contraditório.